Doutor Cássio, aproveitando esse tema filhos, né, na separação, no divórcio, nesse processo todo que acredito que é muito complicado, é muito denso, né, tanto para o casal que está passando por aquilo, quanto para as crianças, né. Eu particularmente sou uma filha também de pais separados, né, que eu passei por todo esse processo. Na minha época ainda tinha aquela questão da separação de 1 ano para se virar tornar em divórcio, então eu lembro de todo o processo moroso. Então assim, eu quando como criança tinha 7 anos, né, imagina só como a cabeça fica. E aí, na época, eu lembro que ficou combinado de eu a cada 15 dias meu pai me visitar, eu visitá-lo, enfim, e a gente ficava um final de semana juntos. Hoje, como que tá esse processo? Como que é essa questão da guarda, dessas visitas, ela existe ainda essa rotina de visita? Como que tá isso hoje? Aline, isso é um tema que eu vejo que o tempo passa, mas é um tema que sempre segue vigente, sempre, sempre tá aí, porque tem muita gente passando a todo momento por isso, né. E é angustiante, eu sei que é. É angustiante porque às vezes demora, às vezes combina, o outro não cumpre, ou enfim, nunca é simples. Acho que a primeira coisa para falar disso é é a questão da guarda, né, que eu comentei que eu queria falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso, porque é uma forma de desmistificar coisas que a gente escuta por aí, né. O pessoal acha assim: "Ah, guarda, o que que é guarda? Guarda é aonde a criança vai morar". Então se a guarda é compartilhada, e eu reconheço, quando criaram lá a lei da guarda compartilhada, eu sinceramente acho que poderiam ter usado qualquer nome, menos guarda compartilhada, porque ele confunde. É justo que as pessoas pensem isso, né. E a guarda compartilhada, ela não significa que fica metade do tempo com cada um. Se não ficar comigo, tem que ficar com você. Não é isso. Guarda, eu costumo dar um exemplo em aula que eu desenho lá na lousa, pensa aqui comigo, a gente desenha um triângulo. Então aqui tem o pai, a mãe e aqui em cima está o filho, certo? Era um triângulo que ele tinha os três vértices ali, as três linhas ligando. Quando existe o divórcio, né, a separação, o encerramento daquela relação, ainda que não tivesse dentro do casamento ou do união estável, tá bom. Essa linha aqui de baixo, ela não existe mais, não existe mais relação jurídica entre aquele pai e aquela mãe. Mas ainda existe, agora fica um chapéuzinho, ela existe passando pelo filho. Essa linha aqui que passa pelo filho, elas são os direitos e deveres da criança em primeiro lugar e depois dos pais. Então o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de guarda, né, quem aqui é pai e mãe sabe do que eu tô falando, mas quem não é também sabe porque já foi filho, né. O seu filho vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai aprender inglês ou vai aprender mandarim? Vai fazer aula de dança ou vai no psicólogo? Não que precise ser dessa forma, né, mas vão ter que ser tomar decisões. Vai estudar na escola A, na escola B? Não sei, são decisões que os pais tomam, né. E o filho tem todo o direito de ter as decisões tomadas pelos pais, dele crescer com isso. Então, antes de mais nada, é um direito dele. Então ela é uma linha que ela vai e volta, porque é um direito da criança, mas é um direito também do pai escolher onde seu filho vai estudar. Mas é também um dever. Então, guarda compartilhada diz respeito a direitos e deveres, de escolher, de opinar, de participar da vida do filho. Não tem nada a ver aonde ele vai morar. Aonde ele vai morar chama outra coisa, residência. Ah, e vai ficar com a mãe ou com o pai? Dá uma discussão importante. Mas a forma resumida de dizer que essa discussão de vai morar com quem é: quem melhor consegue cuidar do filho? Quem mais tem condição de, e não é de dar do bom e do melhor, porque na maior parte das vezes, salvo os casos que são excepcionais, os 2 estão dando o que entende como melhor, mas é o quem tem realmente estrutura para dar isso. E aqui já entra uma coisa, né, isso eu pego muito. Nós temos genitores ali, pai e mãe, que têm condições econômicas muito diferentes um do outro. Um tem grana, o outro não tem tanto. A primeira coisa que se fala no processo é: "Ah, aquele lá que não tem dinheiro não tem estrutura. Meu filho, olha aqui, na minha casa tem quarto com suíte, piscina e vai morar lá com o fulano ou com a fulana, que malemar tem que dividir quarto?". Não é esse tipo de estrutura que eu estou dizendo. É estrutura emocional, de apoio, de suporte. É lógico que à primeira vista, quem é que não quer morar numa casa com piscina? Até eu, né. Mas não é só isso. Mas isso tem o seu valor também. Não é de se desconsiderar, mas justamente no processo, o juiz, se existe um litígio quanto a isso, ou seja, as pessoas estão brigando, é dever do juiz analisar, dentro dessas várias circunstâncias,
quem melhor atende aos interesses do melhor. E aí a gente começa a falar nos interesses da criança, os interesses do menor, e quem fala isso é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá, ó, guarda, direitos e deveres. Residência vai fixar, tem que fixar em algum lugar, porque a criança tem que morar em algum lugar, com quem melhor atende. Ah, Cássio, mas eu moro, por exemplo, eu tenho um caso que os pais, tem mais de um caso disso, os pais moram no mesmo prédio, em apartamentos diferentes, mas no mesmo prédio, mesmo condomínio. Ah, eu fico metade do tempo com a minha mãe e metade com o meu pai. Pode? Claro que pode. É até ideal, inclusive. Desde que isso não prejudique a questão da criança de saber onde ela mora, de saber qual que é a referência dela, mas muitas vezes funciona. Então, residência é onde mora, guarda, direitos e deveres. E pensão? Pensão é o quanto aquela pessoa que não está morando com a criança auxilia a outra para pagar os gastos com escola, com moradia, com roupa, né? Quem tem filho sabe o quanto custa, inclusive, ter filho. É caro, não é pouca coisa. Então, a pensão, justamente, ela é calculada de acordo com a possibilidade daquela pessoa que está pagando e com a necessidade da criança, mas a necessidade da criança é uma coisa que, olha, não vou dizer 100% das vezes, mas é perto de 100% que as pessoas me perguntam: ah, Cássio, mas qual a necessidade que uma criança tem toda, 100%? A necessidade, nós dizemos que ela é presumida. Ah, mas hoje ele só gasta 2.000 de escola e, tô chutando alto aqui, 2.000 de escola, mas não sei o que, custa 4.000 reais. Tá bom, mas se você puder pagar 6, 10, 20, 30, 150, pague, porque ele pode estar fazendo mais coisas. Então a necessidade ela é sempre presumida para o cálculo da pensão, mas ela não pode ser infinita, né? Senão a pessoa trabalha para pagar exclusivamente a pensão. Então ela normalmente fica aí em torno de 20 a 30% dos rendimentos daquela pessoa que está pagando. Mas são coisas diferentes. Uhum. E não é porque você paga a pensão que você tem direito. Você tem direito porque você é pai ou mãe. Pagar a pensão é um dos seus deveres.